E ele é o professor Rômulo. Bom E dia. estamos aqui mais uma semana para trazer a lição da revista Conectar Mais Betel. Vamos lá, aos avisos? Ó, hoje a gente promete que a gente vai tentar não enrolar tanto, não demorar tanto, porque tem ficado muito grande as lives, mas hoje a gente vai tentar ser mais breve. Mas se vocês gostarem de lives mais longas, avisa aqui que a gente volta a falar muito. E antes de começar, nós temos aqui breves avisos e anúncios para dar tempo da galera ir chegando. Nós já temos 7 pessoas, que isso, gente? A galera Pô, estava de fato esperando, né, a gente começar. Ó, Ah, isso é 7 pessoas muito já bom. assistindo? 7 pessoas. Tá, achei que era dos apoiadores, já tava falando. Ó, ótimo, show de bola, Não, gente. A galera marcou direitinho lá e, ó, oito sim, e meia sim, eu vou estar lá sim, no sim. canal. Sim, galera, já chegou. Então, vai deixando o comentário de vocês, de onde vocês são, qual é o nome da classe de vocês, que a gente vai lendo aqui durante a aula para vocês. Bom, rápidos anúncios. Como a gente vem sempre falando, nós estamos nesse propósito de fazer live toda terça-feira, às 8h30 da noite, com o intuito de que você, professor, tenha mais tempo para estudar. E também para a galera que acompanha a gente ao vivo poder interagir, a gente conversar, bater um papo aqui. Um responde, o outro fala na hora. Então, esses são os benefícios de se fazer uma live. A segunda questão é que nesse trimestre específico, nós estamos gravando junto. Nós temos esse projeto de estudar mais a palavra de Deus, mas também estamos com um propósito no nosso casamento. Estamos aí nessa Sim, empreitada. Inclusive, o nosso apoia-se, que fica aqui embaixo, no box de descrição. Basta você apertar aqui embaixo, você vai ver o link. Ele tem um propósito de ajudar no nosso casamento. Então, todo o dinheiro arrecadado nesse projeto vai servir para isso, além do que você irá receber, se você se tornar um apoiador, você irá receber um material exclusivo apenas para apoiadores, com dicas dinâmicas. Dessa semana, você deve lembrar que eu te mandei tem um tempo aí, mas o material dessa semana teve uma dinâmica, coisa de 15 minutinhos você consegue ali incrementar a sua aula. Mas esse material é específico e exclusivo para os apoiadores. E também vale lembrar que nossos apoiadores estão crescendo. Sejam bem-vindos, sim, todos graças que a estão Deus. apoiando esse projeto. Nós temos agora, vou falar quem já estava, né, e quem entrou. O Ricardo Aparecido, a Débora Cristiane, a Mirliane Alves, a Maria Aparecida, a Maria Patrícia, Ademir dos Santos e Fábio Figueiredo, que entrou agora nos últimos dias, né? E Sim, vale lembrar também que os materiais, eles são enviados pelo e-mail, né? O e-mail que você cadastra ali no Apoia-se, às quinta-feira, mais tardar na sexta-feira. Essa quinta-feira teve feriado, né? Não consegui enviar na quinta, mas enviei na sexta. Então, você que entra no Apoia-se depois dessa data, você só vai receber na outra semana o material, porque não tem como a gente ficar olhando todos os dias quem é novo, né? Então, tente entrar no projeto até quinta-feira, que aí você vai estar recebendo material da semana. Caso contrário, você vai receber da outra. Ou então sinaliza para a gente que a gente vai atrás, né? Porque às vezes os e-mails se perdem. Mas tirando isso, muito obrigado por você fazer parte desse projeto, né? Tem sido muito legal, tem sido muito proveitoso produzir esse material para vocês. Então, ali nós temos dicas para os professores, né? Sobre alguma coisa que a gente falou na live. Então, a live ela é também um complemento do material. Na verdade, o material é um complemento da live. E estou pensando até em disponibilizar esses slides em específico para os apoiadores, porque lá no grupo do WhatsApp nós temos material que é produzido pelo Moacir, que é um grande apoiador e colaborador do canal, e lá também ele prepara slides, né, de graça para as pessoas. Então, se você não está no grupo, entra aqui embaixo, chama o número, entra no grupo, nós temos muitos materiais disponibilizados gratuitamente lá também. Então, mas enfim, esse material da live eu estou pensando em disponibilizar apenas para os apoiadores. Então, se legal. você é apoiador, fica de olho, né? Às vezes aí é mais um complemento, que você depois quer consultar, não quer voltar no vídeo. Então, acho que vale a pena ter um material assim à parte, né? E aí, com relação ao material é isso, apoiador é isso, nós temos também o nosso superchat. Se você está aqui na live conosco e quer mandar um valor, basta você entrar nesse sinalzinho que tem logo aqui embaixo, é um cifrãozinho, você aperta e você pode mandar qualquer valor para contribuir com a live. Então, se quiser apoiar também dessa forma, basta apertar nesse botão. E outra questão muito interessante, já finalizando aqui a parte de avisos, que eu falo muito, vocês sabem, é que
Nós batemos a nossa meta de 1.000 visualizações na lição 1, mas batemos, gente. Profetizei, hein? Profetizei. Profetizou e cumprimos. Eu não sei exatamente com quanto nós estamos, mas estamos com mais de 1.000, né? Mais de 1.000 visualizações na lição 1. Nós estamos muito felizes. Eu acho que a lição 2 também vai chegar a 1.000. Então é isso. Se você não assistiu, assista, compartilhe no grupo do WhatsApp de vocês, no Facebook, no Instagram, que aí nosso canal ele vai alcançando mais pessoas para a honra e glória de Deus. Então, se você ainda não assistiu, não curtiu, corre lá que ainda dá tempo. Porque a mensagem, a palavra de Deus, ela é atual. Então, nada fica antigo nesse canal. Você pode ir num vídeo de 4 anos atrás que ele vai continuar sendo atual demais. Então, vale a pena. E nós estamos pensando, estamos conversando aqui entre a produção, de fazer um sorteio no final do trimestre para que a gente... É uma forma de agradecimento, né? Por esse impulsionamento que vocês, apoiadores de vocês que assistem o canal, têm feito e nos ajudado a chegar em mais pessoas. Então, nós estamos aí pensando como nós vamos fazer isso, como nós vamos... O que vamos sortear, né? Não sei, Vai vamos ser algo pensar bem legal. Vai ser algo bem legal, que abençoe os professores e os alunos, né? Porque Sim. Eles são a nossa motivação de estar aqui, de estar aprendendo, né? Para passar o conteúdo para eles da melhor forma possível. Então, vamos continuar pensando, continue batendo a meta. Esse vídeo também tem meta de 1.000 visualizações, todos os vídeos, tá? A gente está abusado. Todos os têm que vídeos chegar a 1.000. queremos que ele bata 1.000 visualizações e 100 curtidas. Nós estamos aumentando o nosso nível de curtida também, então o YouTube está entendendo que vocês estão gostando do conteúdo e está distribuindo para mais pessoas. Então, é isso? Tem coisa para falar? É isso. Mas continuo batendo aí na tecla, gente. 1.000 visualizações, 100 likes. Pra gente é muito importante. E saber que vocês estão gostando do conteúdo, né? Isso é mais importante pra gente também. A gente faz para propagar a palavra do Senhor. E graças a Deus, a gente fica imaginando, né? A gente fica conversando entre si também, né? Por exemplo, imagina uma pessoa com um lugar onde você vai falar com 1.000 pessoas, sabe? É muita gente, gente. A gente tem um alcance da internet muito grande. Então, é um desafio pra gente, né? E a Poliana, por exemplo, ela sempre fala, imagina falar para 1.000 pessoas. Uma coisa é você falar para uma câmera, mas 1.000 pessoas nos assistiram. E às vezes não foi 1.000. Às vezes a pessoa assistiu com outra pessoa. E aí, enfim, o número pode ser ainda maior. Mas amém. Estamos propagando aí a palavra de Deus, né? Exatamente. O Romulo, ele tem costume de pregar, então ele fala para muitas pessoas. Eu preguei uma vez na minha vida e não tenho muita memória sobre. Então, é muito estranho você pensar que você está falando para tantas pessoas que você nem conhece, mas que já viram o seu rosto. Então, é um privilégio estar aqui falando da palavra de Deus, é um privilégio estar ajudando vocês e que esse canal venha crescer mais e mais e que venha abençoar a vida de vocês. Semana passada também, vale lembrar que nós tivemos muitos comentários durante a live, foi bem legal, tivemos uma interação muito maneira. Então, se você que entrou agora, não se esqueça de botar o seu nome nos comentários, a sua igreja, de onde você é, qual o nome da sua classe, nós estaremos aqui interagindo com vocês. É muito importante a gente saber aonde que a gente está chegando, né? Nós temos aí um público muito grande da galera do Nordeste, a galera de São Paulo, e do Rio sempre tem um pingado ou outro, mas é isso, nós estamos muito felizes por estar alcançando tão longe. Mas agora, sem mais delongas, né? Porque a gente fala, e eu já tô com calor. Então liga o ventilador. Eu já tô com calor. Não, vou ligar não. Vou sofrer aqui pro áudio ficar bom para vocês aqui. E vamos lá. Lição 4. Paulo em direção ao Chipre. O texto de referência se encontra lá em Atos. Vou botar o slide, gente. Esqueci. Ninguém nem para me lembrar. O texto de referência se encontra lá em Atos 13, do 3 ao 5. E na lição passada nós trouxemos o quê? Dica de Bíblia, para que esse momento de leitura se torne mais prático, mais dinâmico, traga um entendimento melhor da palavra. Então, se você anotou essa dica e comprou uma Bíblia, NVT, ou pesquisou na internet, que não precisa nem comprar, você pesquisa e você acha a sua versão, basta você acessar o texto de referência. O versículo do dia se encontra lá em Atos 13, 2, que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuado, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse foi o versículo do dia. Verdade aplicada. A vida do cristão deve ser conduzida pelo Espírito, ser livre no amor e graça, praticando as obras do Espírito. Objetivo da lição? Primeira, expor
Eita, que saiu aqui. Expor que a missão de Paulo foi orientada por Deus, muito importante. Apresentar os pontos significantes da primeira viagem missionária de Paulo. E 3, apresentar a relevância do Concílio de Jerusalém para o cristianismo primitivo. É isso. E o momento de oração que nós fazemos no final, o objetivo dele é para que Deus direcione as nossas decisões, nossos passos e nossas escolhas diante do chamado evangelístico. Então, é isso. Deixa eu passar aqui. Passo, não passo? Quer introduzir? Isso. Vamos para a introdução. Eu vou ligar, vou me render. Eu falei. Avisei. Vamos lá. Introdução. Vai falar diretamente sobre a primeira viagem missionária de Paulo, né? Aí diz assim, exatamente na introdução: a primeira viagem missionária de Paulo foi guiada por Deus, o que fez com que ele alcançasse grandes frutos e conversões, fazendo que o Concílio de Jerusalém se reunisse para avaliar a situação. E olha só que interessante, né? Vai dizer que essa viagem guiada por Deus rendeu grandes frutos, ou seja, a própria palavra de Deus ela não volta vazia. A partir do momento que nós introduzimos que ele foi guiado, que ele deveria alcançar uma pessoa, a gente vai falar sobre isso durante toda a lição, mas é importante falar que para onde Deus nos leva nunca vai ser em vão e sempre vai ter grandes frutos. Basta nós estarmos atentos a palavras sensíveis à palavra de Deus, e vai dizer que eles tiveram muitas conversões ali naquele lugar, trazendo, né, com que depois se reunisse um concílio, né, para avaliar toda aquela situação, que a gente vai falar sobre isso também na lição, e só fazendo um plano de fundo, né, e para deixar bem frisado, para onde Deus nos leva, para onde Deus nos guia, sempre existe um propósito maior, e é sobre isso que a gente vai falar nessa lição de número 4, né, Paulo em direção ao Chipre. E agora a gente entra no tópico 1, né, na igreja de Antioquia, o Espírito, aí diz, né, lá em cima, enviados pelo Espírito Santo. Nesse a gente tinha um slide específico, né, para falar sobre isso. Isso mesmo. Eu trouxe esse slide porque a revista nem foca muito nisso, mas é importante você estar sempre trazendo a sua aula como se o aluno não soubesse de nada, porque aí se você pressupor que o aluno não sabe, a sua aula fica vazia. Então você finge que o seu aluno não sabe, finge que ele é novo convertido e explica do zero, porque pode ter alguém que seja de fato novo convertido, ou que esqueceu, né? Porque você nasceu no evangelho também, que você vai ter tudo guardado na mente. Algumas coisas realmente se perdem. Então é importante que você traga à memória todas essas coisas que vêm sido faladas, né, na revista, na Bíblia, porque ajuda a fundamentar a revista. Então, no início do tópico 1, né, ele vai falar um pouquinho sobre a igreja em Antioquia. Eu nunca sei falar essa palavra. Acho que é Antioquia. Antioquia, né? Vai dizer a lição, vai dizer a Bíblia que ela era uma igreja muito rica na manifestação dos dons espirituais, então vale a pena você trazer para os alunos esse quadro explicativo, mostrando um pouquinho dos dons, peça para eles dizer o que eles lembram sobre isso. O que é o discernimento do Espírito? Peço para eles explicarem com as palavras dele o que significa, que eu acho que fica bem rica e bem dinâmica a aula e introduz, de fato. Porque nesse momento, esse momento dessa igreja foi muito importante, porque foi ali que, através de um dom espiritual, que Paulo e Barnabé receberam a revelação sobre essa missão que eles deveriam, né, seguir. Então, é importante você trazer à memória deles essa questão dos dons espirituais. Vale lembrar também que nessa onda de dons espirituais, frutos do Espírito, a revista dos adultos, domingo, nós tivemos uma palhinha, né, de como está sendo a revista dos adultos. Meu pai trouxe lá numa igreja, lá na Tijuca, na Assembleia de Deus Tijuca Gloriosa. E foi muito legal a explanação da lição do que eles estão aprendendo na revista dos adultos. Ele tratou um pouquinho sobre isso. E acho que ele fala um pouquinho sobre isso na videoaula também. Então, se você quiser assistir, vale muito a pena essa explicação sobre os frutos do Espírito, as manifestações, e muito importante. Mas se você quiser ficar só aqui, pegue esse quadro, explique para os alunos, faça eles lembrar do que eles sabem, do que eles aprenderam, e eu tenho certeza que vai ser uma excelente introdução. Então, essa primeira parte é isso. Amém. Então, vamos lá. Essa foi um pouco mais do contexto ali, né, do que eles estavam passando e qual era a missão deles, né, levando onde eles receberam para levar a mensagem, né, e por causa dessa viagem. Aí, agora nós entramos, se a gente pudesse colocar aqui, uma aplicação um pouco mais para a nossa vida, né, que vai falar também no tópico 1.1 da importância que nós temos, né, de estarmos sendo orientados constantemente pelo Espírito. E aqui eu separei
o finalzinho, antes de ir para o próximo lado, que diz assim, ó, a orientação divina é essencial na vida do cristão. Nenhum crente deveria tomar qualquer tipo de decisão sem a direção de Deus. Isso aqui, gente, é muito importante. Ele vai continuar dizendo que... Ele vai botar exemplos, né? Muitos iniciam namoros, mudam de igreja, de emprego, e vai falar um monte de outras coisas que fazem sem diretamente uma consulta prévia divina, né? Uma consulta de Deus. Ou seja, muitos fazem escolhas, decidem fazer, decidem não fazer, baseado nas suas próprias escolhas, sem uma consulta a Deus por isso. Isso aqui traz a nós, né, traz a nossa memória a importância de nós consultarmos a Deus e diretamente sabermos a sua boa vontade. Porque muitas das vezes eu posso querer uma coisa que é o desejo do meu coração, mas é basicamente o que Deus não quer para a minha vida. Então eu preciso sempre consultar a Deus. A partir do momento que nós tentamos fazer alguma coisa com a nossa própria vontade, em algum momento vai falhar, em algum momento vai fracassar, e você vai querer ainda culpar Deus por isso. E Deus nunca é o culpado de nada, porque Deus é sabedor de todas as coisas. Nós sabemos que ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Então, a melhor forma de você saber a vontade de Deus para a sua vida é consultando a Deus. Nós temos que consultar ao Senhor. Qualquer coisa que nós devemos fazer, qualquer decisão que nós venhamos a tomar, principalmente nós venhamos a consultar primeiramente ao Senhor. E existem muitas formas de responder, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui no final também, que o nosso Deus é o mesmo, ele falou no passado e fala hoje, cabe a nós estarmos sensíveis à sua voz. Olha só que interessante, sensíveis à voz do Senhor. Ou seja, Deus fala, não muitas das vezes de uma forma audível, se ele falar de uma forma audível, amém, é benção, você vai entender muito bem o que Deus quer, mas se Deus não falar, e muitas das vezes é o que acontece, não de uma forma audível, mas ele usa as circunstâncias ali para te mostrar. Ou seja, qual é a melhor forma? Estar sensível a ouvir a voz do Senhor. Às vezes até um silêncio é uma resposta de Deus. Então você tem que estar preparado para essas coisas. Tente trazer isso para os seus alunos. A importância de ouvir a voz de Deus, a importância de saber o direcionamento de Deus e a importância de nós consultarmos a Ele antes de qualquer coisa na nossa vida. Seja alguma coisa, você pode botar uma coisa mais fútil possível, mas entenda que para Deus é importante. Então consulte a Deus. Para qualquer decisão que você venha tomar, tem gente que faz isso até no caminho para o trabalho. Às vezes ele tem mais de um caminho ali para ir, às vezes está dando um tempo mais curto em um caminho, mas ele decide pelo outro simplesmente porque Deus envia ele pelo outro lado. Então, eu voltava do meu trabalho com o pastor e ele sempre falava isso comigo, não, hoje eu não vou por ali, porque sinto simplesmente que Deus não quer que eu vá por ali. Então, amém. Deus já levou ele para a glória, já não está entre nós, mas eu lembro sempre dessa volta do meu trabalho com ele sempre falando sobre isso, e de nós estarmos sensíveis à voz do Senhor. Então esteja sensível à voz do Senhor, para que nós, a partir do momento que ele venha falar, nós estarmos ali, fazendo aquilo que realmente é da sua boa vontade. E eu botei aqui uma pergunta no final, que você vai fazer, né? Eu aconselharia você fazer para os seus alunos, que é, você tem consultado a Deus sobre as suas decisões? Ou será que você tem tomado o rumo da sua vida, pegado ali o seu leme, né, do seu barquinho ali, e conduzido para onde você quer? Não é sobre isso. É muito importante que nós venhamos a consultar a Deus, e tudo que é direcionado por Deus vai render bons frutos. Assim, e voltando, trazendo para a mensagem, né, do que a gente está comentando, como Paulo e Barnabé receberam essa imposição do Senhor, fizeram, e essa mensagem rendeu frutos, essa viagem rendeu frutos. Então, a palavra, a gente volta no início, não volta vazia, que venhamos a estar sensíveis à voz do Senhor, e é sobre isso que fala o tópico 1.1. Amém? Inclusive, enquanto eu estava preparando, né, esses slides e lendo e estudando um pouco da revista, Deus falou muito no meu coração sobre esse tópico. Nem conversei contigo antes, né, mas sobre esse tópico 1. E você falou um pouquinho sobre as formas como Deus fala. Nem sempre ele vai entrar no teu quarto de forma física e falar diretamente contigo, mas às vezes ele vai falar na sua cabeça e você vai ter essa certeza que foi Deus. E Deus falou muito no meu coração, ele disse que eu só ficaria perdida com relação à orientação e direção se eu quisesse, porque ele é muito claro no que ele fala. Ele não dá voltas para falar o que ele quer. Ele é muito claro, isso requer um relacionamento, porque a partir do momento que você conhece o seu Deus, você entende a forma como ele trabalha. Então, ele falou isso comigo no meu coração e eu fiquei martelando e estou trazendo isso na live para vocês, que o nosso Deus ele é um Deus claro, ele é um Deus que ele se apresenta de forma clara e ele tem certeza que ele vai falar no seu coração a forma como ele quer que você esteja.
porque é assim que ele trabalha. Isso não quer dizer que vai ser fácil, né? Você ir na direção que ele quer, não vai ser fácil, até porque a gente está aprendendo aqui na lição. Essa missão que foi recebida por Paulo e Barnabé não foi fácil, eles encontraram dificuldades no caminho. Mas a partir do momento que você está no caminho certo, né, com a pessoa certa, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, nos consolando e nos guiando, flui, sabe? Então é muito importante esse tópico sobre orientação divina. Deus, ele falou grandemente ao meu coração. E, né, tô compartilhando aqui com vocês, porque Deus, no nosso Deus, ele é um Deus claro. Por mais que tenham coisas que ele não nos mostre agora, a gente não entenda agora, sabe? Dá pra seguir. É um Deus que definitivamente faz sentido, né? É isso. E é isso, a palavra ela não volta vazia. Se Deus mandou, com certeza tem um objetivo maior para tudo, né? E vale salientar aí que você falou, né? Em relação ao ter ouvido isso da parte de Deus. Ou seja, foi uma voz audível? Não. Às vezes não é um impulso diretamente no seu... Então, a gente tem aí, ó, por exemplo, um impulso diretamente no seu coração que você fale, meu Deus, isso aqui não veio da carne, isso aqui não veio do meu veio de mim. Não veio eu não tenho capacidade de pensar isso. Então, Deus fala dessas formas, entendeu? Sim, então, nós viemos a estar sensíveis a ouvir. E a partir do momento que você venha transmitir, você vai ter a certeza de que Deus falou com você e não é algo da sua cabecinha, sabe? É definitivamente isso. Vamos para o 1.2, então? 1.2. Legal, já temos mais um slide aí, enviados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé e João Marcos, aí tá. Nós aqui falaremos agora diretamente, né, dessa ida para eles, né, desse chamado missionário na vida de Paulo e Barnabé, e vai falar também que João Marcos acompanhou eles. Eu vou ler aqui o inicinho, né, 1.2, Paulo, Barnabé e João Marcos na missão. Paulo e Barnabé foram separados a obra missionária e João Marcos se juntou à comissão. Aí vai dizer aqui, ó, que a obra missionária é a representação do desígnio que Cristo deu à sua igreja, lá em Marcos 16:15. O que está escrito lá em Marcos 16:15? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão, essa é a grande missão que nós temos, é pregar o evangelho a toda criatura. E esse chamado missionário é para todos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos seguir. Aí vai dizer que aqui uma igreja saudável deve aspirar missões e evangelismo. E no final vai dizer que é saber também que pode haver perseguições e rejeições, porém mais importante é cumprir a grande comissão ordenada por Jesus. E aqui fala diretamente sobre esse comissionamento que Paulo e Barnabé e João Marcos também juntando a ele teve, né? De estar nessa missão de trazer a mensagem. E eu coloquei aqui nesse ponto que é o mais importante, se eu pudesse frisar, vale a pena você comentar isso com seus alunos, o mais importante, a principal função dentro da igreja e a mais importante a gente poderia colocar que é missões, porque missões é aquilo que fundamenta todo o evangelho, que fundamenta Marcos, né, 16:15, que vai dizer que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós podemos fazer um monte de coisa, nós podemos preparar um bom culto, prestar um bom culto, deixar a guitarra afinadinha, deixar a voz afinada ali para na hora da louvor, da adoração, para ficar bonito. Tudo isso é importante, a adoração é importante, mas o mais importante dentro da igreja é missões, porque missões te tira de dentro da igreja templo e te faz ir para fora do templo. E a igreja se prova ser igreja fora do templo. Porque muitas das vezes nós atrelamos, né? A gente nem comentou sobre isso, mas na hora que a gente vai lembrando de algumas coisas, a gente tenta atrelar a igreja como templo. Às vezes, eu vou à igreja, vou me deslocar ao local, né? Ao ambiente ali, né? Ao prédio, vamos botar assim, onde é a minha igreja. E, na verdade, a igreja não é o templo, a igreja não são as paredes, a igreja não é a guitarra, a igreja somos nós, é carne e osso. E a partir do momento que carne e osso, né, que nós, como verdadeiros servidores do Senhor e que fomos tratados por esse evangelho, lavados e remidos com esse evangelho, saímos de dentro da igreja, templo, e fazemos com que essa igreja caminhe, é mais importante. Por isso que eu ia falar que Cristo, lá em Colossenses, que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros que trabalham. A gente já está falando isso nas lições passadas. Você vê que tudo tá unido ali, né? Tudo está unificado. Mas é muito importante que você entenda que a igreja é carne e osso. A igreja é quem caminha, a igreja é quem vê o necessitado, vai até ele e levanta. A igreja, muitas das vezes, está de portas abertas para que a pessoa entre, mas se a pessoa não entra, nós viemos a sair às ruas e pegar aquela pessoa pela mão e trazer para dentro da igreja também, que é o mais importante. Enfim, esse chamado é para todos. É isso que fala no finalzinho, né? E eu botei aqui
perguntando, mais uma perguntinha aí, se você pudesse fazer para os seus alunos, perguntar para eles qual é a sua missão. E essa não é uma pergunta esperando uma resposta. Vale a pena você fazer uma resposta? Vale a pena. Faça assim, pergunte para ele qual é a sua missão e deixa cada um ir falando. Não tem certo e errado nesse momento, né? Mas no final você pode aplicar diretamente, mostrando que essa pergunta já existe uma resposta. Qual é a missão de cada um de nós? É a grande comissão, é o ID, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, se essa mensagem chegou até mim e a Poliana ainda não foi alcançada, eu tenho a obrigação, como servo do Senhor, de fazer com que essa mensagem, que é o presente para mim, seja também posta a ela. E quem vai ter essa principal função? Somos nós. Nós viemos a falar uns pelos outros, para que a partir do momento que um ainda não conheceu dessa mensagem, comece a participar e comece a conhecer, porque eu já fui alcançado e eu tenho a obrigação de fazer com que outros sejam alcançados também. Essa é a grande comissão. Essa é a grande missão de todo aquele que já foi lavado e remido pelo Senhor e já aceitou essa mensagem. Qual é? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Como é que eu faço conhecido? Falando da palavra dele e comunicando ele às outras pessoas também. Essa é uma igreja saudável, uma igreja que aspira por missões de fazer com que outras pessoas ouçam desse evangelho e, principalmente, continuar fazendo o evangelismo, que é o que está aí no slide, né? É muito importante que nós venhamos a continuar com essas missões que nós temos Tô só vendo os comentários. Ó, recebemos um superchat! Eu não sei assoviar, mas se eu soubesse assoviar, eu assovia. Eu não sei alto, mas enfim, né? Não vou fazer isso. Ó, benção, graças a Deus. Obrigado. Já estamos um pouquinho mais próximo do casamento aí, tá vendo? E é isso, você tá aí, ó. Nossa ajudadora, nossa apoiadora enviou aí, ó, R$5. Muito obrigada, muito obrigada. Você ainda que não enviou, se quiser enviar, pode enviar, pode enviar. E é isso, finalizando o tópico, basicamente fala sobre isso, de quão importante é que uma igreja tenha esse papel de missões e evangelismo. Uma igreja sem evangelismo e sem missões é uma igreja que está, infelizmente, condenada ao fracasso, porque não vai crescer. Só vai crescer se nós evangelizarmos outras pessoas e que essa igreja e essa comunidade vá crescendo cada vez e cada vez mais. E é sobre isso. Não, é muito isso. E eu gostei muito que você falou. De fato, é um presente. O evangelho, para nós, é um presente. Então, por que guardar esse presente só pra gente, né? Tipo, ai, é meu e não sei o quê. E fica uma igreja que só cresce entre ela ali, sabe? Não cresce, de fato, não cresce. Porque se você não está alcançando a sua comunidade, as pessoas que estão à sua volta, a sua família, principalmente, se ela não for cristã, alguma coisa está errada, né? Então, Jesus veio para todos. E essa missão é para todos também. Porque às vezes fica assim, ai, mas uma igreja não faz missão. Ah, a minha igreja não faz evangelismo e as pessoas não se mobilizam. Não, tipo, essa missão ela é individual de cada um. Se todo mundo se juntar e fizer, tudo bem, é legal, é bom. Mas você tem que fazer e você tem a oportunidade de fazer isso todos os dias. Pense em quantas pessoas você encontra por dia na rua. Tipo, muitas, centenas de pessoas você encontra por dia que às vezes não são cristãs. Então você tem todos os dias oportunidade de falar de Cristo. Não é ser chato, não é ficar importunando as pessoas, né? Principalmente quando a pessoa quer ali descansar e você está ali importunando, não é sobre isso. Mas peça a Deus oportunidade para evangelizar, porque vai vir. A gente conhece relatos de pessoas que estavam à toa assim na rua e vieram até ela perguntar, pedir ajuda, e de uma forma ou de outra essa pessoa teve a oportunidade de evangelizar aquela pessoa. Então, peça a Deus oportunidade para fazer isso. Não dependa de pessoas, não dependa de grupos, porque se esse evangelho te alcançou, tem certeza que ele vai alcançar através de você outras pessoas. Então, esse tópico também é muito importante e ele é fundamental para ser tratado com os jovens. Porque às vezes também a gente acha que missão é coisa de velho, né? Missão, ainda mais na Assembleia, porque geralmente quem cuida do departamento de missão são os mais velhos, assim. Em Bangu, não. Na Assembleia de Deus em Bangu, que é a nossa matriz, né? Não. Temos bastante jovens, tem um departamento de jovens, né, no Ministério de Missões, temos muitos jovens fazendo isso. Mas geralmente a gente pensa, isso é coisa de velho, ficar evangelizando, entregando panfleto. E não, tipo, é para todos. Na sua escola, na sua faculdade, onde quer que Deus te colocar, seja a boca, né? Boca que anuncia essas boas novas. Então, de fato, esse tópico é incrível e muito rico para ser compartilhado na sala de aula. É isso. Você me fez me lembrar de uma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar. Eu já ouvi uma vez, agora eu não me lembro de onde eu ouvi, se foi numa pregação, se alguém já falou para mim, enfim, já é querer demais da minha memória. Mas, basicamente, englobando assim o que a gente está falando,
era, às vezes, essa pessoa que passou por você, como você falou, né? A gente tem a oportunidade de passar por muitas pessoas ao decorrer do nosso dia, pessoas que a gente nunca viu antes e que às vezes começa a puxar um assunto com a gente do nada e a gente tem uma oportunidade de falar. Aí, basicamente, né, o contexto para que a gente viesse a pensar sobre isso era se aquela pessoa, se você foi a última pessoa com que aquela pessoa tivesse a oportunidade de receber o evangelho, sabe? Se aquele momento foi o último momento daquela pessoa e depois daquele momento nenhuma outra pessoa iria falar e você tinha aquela missão de falar e você não falou. Olha só, gente, que peso é isso, sabe? Isso me fez refletir muito de quantas pessoas passam pela nossa vida e a gente não sabe, né, às vezes o rumo que a pessoa toma, não sabe para onde ela foi, ou às vezes simplesmente não vai ter uma outra oportunidade de ter alguém tão próximo conhecedor do evangelho para comunicar essa mensagem a ela, e simplesmente foi uma vida que a gente não alcançou. Então, sabe, o peso disso é muito importante. E às vezes a gente atrela, você falou aí, né, a gente entregar um panfleto e tudo mais, a gente atrela evangelismo a isso, né? Ah, não, é um evento que a igreja vai fazer, que vão me dar um certo panfleto na minha mão e eu vou entregar para quem passar na rua. E muitas das vezes eu vou entregar, a pessoa não vai ler, vai amassar e vai jogar no lixo. E às vezes aqueles agenda mais mal educados ainda, pega, joga no chão. Então, tipo assim, de quanto vale tudo isso? É importante que nós façamos? É importante. Só que é mais importante que essa mensagem, além de estar num papel que você vai entregar, esteja no seu coração, esteja na sua mente. Porque a partir do momento que você cruzar com alguém, eu não preciso de um panfleto. Eu anunciei a mensagem porque a mensagem está em mim. A mensagem chegou até mim. Então, enfim, que nós viemos a comunicar esse evangelho em todas as oportunidades que nós viemos a ter. Seja para entregar um panfleto, ou seja para usar a nossa boca verbalmente também para comunicar esse evangelho, né? É isso. A gente já falou muito. E isso requer que você tenha uma postura perante os homens, tipo assim, ilibada, né? Porque se você vai levar o evangelho de qualquer forma, tipo, a tua vida ela não condiz com o que você está pregando, a pessoa vai olhar e já vai descredibilizar o que você está falando, né? Descredibilizar o evangelho que você vive. Então, às vezes, o jovem ele fica com vergonha, né, de falar de Jesus, falar de Deus, porque às vezes as pessoas nem sabem que eles são cristãos. Então, também isso é um ponto que deve ser conversado com os jovens, né? A forma como eles se comportam nas redes sociais, a forma como eles se comportam na escola, na universidade, porque isso também pode ser um fator que impeça eles de pregar a palavra. Então, tem que ter alguém ali para orientar, de fato. Tem uma frase, vamos lá. Tem uma frase de São Francisco de Assis que diz assim, ó: pregue o evangelho a todo momento e, se necessário, use palavras. Ou seja, o evangelho nem sempre ele é pregado verbalmente, ele tem várias formas de ser pregado e muitas formas, eu diria que a mais importante é através das suas ações, sabe? Das pessoas te olhando. E que evangelho você tem apresentado que não seja só verbalmente, mas sim através das suas ações? O que você tem postado na sua rede social, sabe? Como é que tem sido a sua vida perante o olhar das pessoas? Porque o olhar das pessoas diz muito sobre nós. Então, às vezes, nós compartilhamos um monte de bobeira na nossa rede social e a partir do momento que nós viemos a tentar falar da mensagem do evangelho para alguém, a pessoa vai descredibilizar a gente, porque, poxa, tipo assim, essa pessoa que nem tem uma vida mudada quer mudar a minha? Que evangelho é esse? Que Jesus é esse que não transformou nem ele? Então, enfim, isso aí serve de reflexão para todos, principalmente para mim também, para todos nós, que nós viemos a ser transformados por esse evangelho, ter uma conduta ilibada, para que a partir do momento que nós viemos a falar, nós falamos com autoridade e tendo a certeza que esse evangelho nos transformou e vai transformar outra pessoa também, né? É isso. É isso. Eu sempre... A gente vai embora. A gente fala pra caraca no final. É isso. É sobre... Então, podemos ir para o 2? Podemos. É isso daí, gente. Vamos lá. Passa o mapa antes ou depois? Decide aí. Vamos falar do mapa agora. Vai dizer no 2, né? Fala diretamente da primeira viagem missionária, e 2.1, a conversão de um Como é que tem a pronúncia dessa palavra? Eu nem pesquisei diretamente, Cadê? mas Não tô vendo. aqui no final, a conversão 2.1, a conversão de um eu realmente não pesquisei, gente. Perdão aí, faltou essa informação. Não tô achando não, mas tudo bem. É o título do 2.1. Procônsul. Procônsul, tá bom. É o governador, no caso. É porque aí a no revista 2 tem dessa, ela bota algumas palavras difíceis pra ferrar com o professor, mas aí a gente vai. Isso aí faz a gente melhorar. E aí no 2 fala a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé se direcionam à ilha de Chipre. Lá eles pregaram o evangelho nas sinagogas, ensinando que Jesus era o Cristo de Deus. E aí nós temos um mapa, né?
dizendo dessa primeira viagem. Você vai falar um pouquinho sobre isso? Boa. Esse mapa, gente, ele olha, foi difícil achar, mas depois que eu achei, ele é uma preciosidade, porque ele vai mostrar exatamente o caminho percorrido nessa primeira missão. Então, nós comentamos nas aulas passadas que nem sempre vai aparecer o mapa, nem sempre vai aparecer esse recurso didático que a gente fala, né? Mas quando aparece, é bom a gente usar, é bom a gente ilustrar para o aluno entender um pouquinho o que funcionou ali, qual o caminho que eles percorreram. E é interessante ver que os caras andavam muito, viajavam muito. Então é interessante. Às vezes a gente fica com preguiça de pregar ali na esquina, né? Tem uma cruzada evangélica que a gente não vai e os caras estavam lá tudo, sabe? Viajando tudo. Então é importante trazer a questão do mapa. Então ali nós temos o mapa da ilha de Chipre, né? Ela é uma ilha localizada no mar Mediterrâneo. Tinha que ter aquele recurso de eu caminhar com o mouse, né? Mas infelizmente não, eu acho que não tem. Não aprendi ainda a fazer isso. Para mostrar para vocês exatamente o que eu estou falando. Mas ela fica ali. Ela é uma ilha, né, que fica ali no mar Mediterrâneo Oriental, e ela é próxima ali da Turquia, né? E vale lembrar que pesquisando, né, eu aprendi muito nessa lição, porque eu tive que pesquisar bastante, que essa ilha, ela é a cidade natal de Barnabé, então é interessante ver que ele voltou ali para pregar, então não temos muito relato sobre isso, mas eu tenho certeza que foi uma experiência muito interessante voltar ali e pregar. E aí, nós temos aqui a viagem. A setinha começa aqui, né, Antioquia, e aí eles partem aqui da costa, que é Salamina, né? Ali eles pegam um navio e vão para. Cadê? E vão para Pafos, que ali eles encontram um falso profeta, né? Um judeu falso profeta. E aí, aquela cidade de Pafos tem um pontinho aqui e tem aqui o nome. Fica bem ali no meiozinho. Ela era uma cidade extremamente importante e ali era um centro de adoração da deusa Vênus, né, que era conhecida como a deusa do amor. Então ali a gente vai perceber, estudando sobre, que aquela capital, Pafos é a capital de Chipre, né, ela é um local de extrema disputa religiosa. A Bíblia ela não vai falar exatamente sobre isso, mas nós acreditamos que a conversão desse governador foi extremamente importante para o estabelecimento do evangelho naquele lugar, devido a todos esses conflitos que existiam. Nós tínhamos ali a questão das deusas, nós tínhamos ali os judeus, né, falando das suas práticas, do Antigo Testamento e tudo mais, e aí nós vemos agora a chegada desse evangelho, né, a chegada da palavra de Jesus, que transforma aquele lugar, e é interessante ver essa sede desse governador de saber quem é esse Jesus. E legal, né, saber que tinha alguém para pegar, né, eles receberam a revelação de que tinham que estar lá, porque lá precisava deles, né, então interessante ver como uma coisa vai se encaixando na outra. Então, se eu pudesse dizer para vocês, utilizem muito o mapa, porque é interessante ver esse percurso que eles fizeram e a importância de cada lugar que eles passaram. Nenhum lugar foi à toa, eles foram para lá aleatoriamente. Tudo tem um motivo, tudo tem um significado. Então, usem muito o mapa na aula de vocês. Mesmo que vocês não tenham projetor, não tenham um quadro que consiga mostrar para eles, imprime, ou então baixa no celular e passa, manda no grupo do WhatsApp. Tem inúmeras formas de se fazer isso. Então, usem muito. E aí é isso, nessa primeira parte. É isso aí, gente. Lembrando para quem é apoiador, né? Esses slides você vai disponibilizar. Vou mandar esse mapa e ele vai maiorzinho, então você pode ir acompanhando. Acho que fica melhor, né? Aí você usa esse próprio recurso. Tem uma coisa aqui embaixo, tá vendo? Que tá enviados pelo Espírito Santo. Não sei se aparece para eles, mas tá. Bota o tópico 2. Aí, tópico 2. E aí, agora a gente vai entrar diretamente, né? A gente entendeu esse contexto, basicamente, da viagem, para onde eles foram diretamente, e trazendo agora um pouco mais de uma aplicação prática desse 2.1, a gente poderia falar diretamente desse falso profeta, né? Que se levantou lá na ilha de Pafos, né? Daquela comunidade ali do governador Sérgio Paulo, e ele guerreava contra, né? Guerreava uma forma de falar, né? Debatia com Paulo e Barnabé, que vieram trazer esse evangelho, vieram trazer as boas novas, que é a mensagem do Senhor. E aí, nesse momento, eles chegam nessa ilha e esse homem decide impossibilitar eles de pregar o evangelho. E aí fala um pouquinho sobre isso, né? A gente já teve um contexto aí dos locais onde eles passaram, e aqui vai dizer que em Pafos encontraram Elimás, um judeu, falso profeta, cognominado, a gente já falou um pouquinho desse cognominado aí, tá até no slide, né? Que é um nome que é dado à pessoa, não necessariamente um nome de origem. Né? Como se fosse um apelido. A gente falou bastante sobre isso na aula passada, aquela aula de 1h20 lá, que a gente falou bastante sobre isso. Se você for crente de verdade, você vai assistir aquela aula ali toda.
Enfim, mas fala diretamente sobre isso, do cognominado, que é tipo um apelido que foi dado, assim, enfim, a gente já comentou sobre isso na aula passada, pra gente não perder muito tempo aqui. E isso aparece muito na Bíblia, por isso que é importante você explicar, porque vai aparecer de novo e o aluno vai ter que ter esse conhecimento prévio, por isso que nós trouxemos de novo, para mostrar que aparece com bastante frequência, né? Sim, é muito importante. Aí tá o nome dele, né, o cognominado Bar Jesus. E ele vai dizer que ele era um falso profeta, né, cognominado Bar Jesus, que estava junto ao procônsul, né, Sérgio Paulo, que era o governador. E ele estava tentando impedir a pregação do evangelho de Paulo e Barnabé para esse governador. E olha só que interessante, né, o que acontece no finalzinho, né? Vai dizer que o governador queria ouvir a mensagem, mas ele mais, que era contrário aos apóstolos, não queria que o governador aceitasse a fé cristã, né, as boas novas. Paulo repreendeu e pronunciou uma palavra de juízo contra ele, de modo que ele mais ficou temporariamente cego. E olha só que interessante, Paulo também, antes, né, na conversão dele, ficou temporariamente cego durante 3 dias, depois Deus manda o profeta na casa dele lá, e aí depois ele volta a enxergar e tudo mais. Tudo isso para usar para a sua conversão, né? E aí Paulo se converte, e aí nós temos toda essa história aqui que está acontecendo. Com esse falso profeta acontece a mesma coisa. E acontece isso, e vai dizer que no final, que ao ver, né, o sinal, Sérgio Paulo, que era o governador daquela localidade, né, creu na mensagem e se admirou com os ensinamentos sobre o Senhor Jesus. Olha só que interessante. Nós temos alguém que era um empecilho na mensagem do evangelho, que era um falso profeta, estava tentando boicotar toda aquela mensagem, aquela pregação. Deus usa Paulo, né, usa aquela pessoa para repreender. Ele fica temporariamente cego e através disso que aconteceu com esse falso profeta, Deus converte o governador. E olha só que interessante, né, que é a mensagem do Senhor. Deus ele usa dos seus mecanismos, das suas táticas para fazer com que a sua mensagem, a sua palavra seja ressaltada e ponto final. E aqui eu botei, né, que Deus age nas situações, ou seja, aquilo que parece difícil, né, pelo que está acontecendo, era um empecilho, talvez Paulo e Barnabé estavam, né, por aqui com aquele falso profeta, só que Deus usa literalmente ele, por algo que aconteceu com ele, para converter o governador. E nós temos aí, né, e você converter o governador era algo muito importante. A gente falou aí que, né, nessa localidade eles adoravam a deuses diferentes, principalmente a Vênus e tudo mais. A Poliana já sabe um pouquinho mais dessa área. Mas, enfim, Deus usa isso. E a partir desse momento, a fé cristã é colocada naquela localidade, o governador é convertido ao evangelho, e a partir desse momento, essa mensagem começa a ser pregada pelas pessoas que ali viviam, né? E estavam ali para ouvir dessa mensagem. Então, é muito importante, e eu coloquei nesse tópico envolvendo o que a gente poderia falar, que Deus age nas situações. Nem sempre a gente entende diretamente, acha que é um empecilho, mas Deus usa literalmente aquela pessoa, como usou esse falso profeta, para acontecer algo com ele e a palavra dele ser glorificada. E é sobre isso, né? Ele trabalha nas dificuldades. Esse fala é o 2.1. Amém? Amém. Vai para o 2.2? Vai precisar alguma Pode coisa? ir. Então Não, vamos lá, ir, gente. senão a gente fala muito. É verdade. Ó, a gente já está com 43 minutinhos já. Mas vamos lá. Muito rápido. É benção. E agora a gente vai falar no 2.2 de a pregação paulina. E nesse tópico vai falar diretamente, né, das pessoas que Paulo alcançou com esse evangelho. E aqui primeiro ele vai falar sobre os judeus, né? Vai falar, vamos lá, do início, né? Que Paulo ele tinha o costume de, em cada região que ele chegava, ele pregava a mensagem, ele falava do evangelho, chegava nas sinagogas e comunicava esse evangelho, essa boa notícia. O que eu estou falando as boas novas? Porque é uma boa notícia. Cristo vem, morre uma morte de cruz e vai dizer que essa é a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, esse é o fundamento da nossa fé, é aquilo que nós acreditamos todos os dias, né? É o que vai nos levar para a glória. É que Deus enviou o seu Filho. E essa é a boa mensagem de que não é mais necessário algo que eu preciso fazer. A gente vai falar diretamente isso no tópico 3. Mas não é necessário algo que eu não vou me levar até o céu. Eu não vou alcançar o céu por mim, mas Cristo já alcançou. Essa é a boa notícia. Enfim. E vai dizer que ele chegava nas sinagogas e pregava desse evangelho. Ó, temos mais um superchat aí, ó. Eu só vejo aqui aparecendo e eu falo na hora, em tempo real. Sim. Obrigada por apoiar o nosso projeto. Muito obrigado. Um beijo. Obrigado. Vamos lá, vamos seguindo.
Estamos agora um pouquinho mais próximo do casamento, hein? Vamos que vamos. Então vamos lá. E vai falar que ele usava dessa tática nos lugares onde ele conheciam. E aqui, como nós sabemos, Paulo era um homem extremamente letrado, inteligente, né? Deus ele salva Paulo ele era fariseu, a gente pode colocar isso, que ele entendia, ele era sabedor do Antigo Testamento, comunicava desse evangelho, ele perseguia os cristãos da época achando que estava fazendo algo bom por Deus, né? Para Deus. A gente falou sobre isso nas primeiras lições. E vai dizer que quando ele chegava nessas localidades, ele usava esse mecanismo da palavra para pegar os judeus. Por quê? Porque os judeus eram letrados, os judeus conheciam do Antigo Testamento. Então ele usava o Antigo Testamento para pregar e anunciar as boas novas, anunciar a Cristo às pessoas. Ele vai falar que essa era uma tática de evangelismo usada por Paulo, pois utilizava o conhecimento prévio que os judeus tinham das Escrituras para apresentar a Cristo. Olha só, essa aqui a gente poderia falar, nesse tópico 2.2, dos mecanismos que nós temos para apresentar Cristo às pessoas. Os judeus eram letrados, eles sabiam do Antigo Testamento, como ninguém. Então, assim, ele usava desse mecanismo para pregar as mensagens, diferente dos gentios, que não tinham o Antigo Testamento, não precisavam, não eram letrados diretamente no Antigo Testamento, né, não conheciam das leis e tudo mais, então era necessário um pouco mais de sinais físicos, sabe? Por isso Jesus chega fazendo muitos milagres, porque era necessário que essas pessoas também crescem, porque não tinham a figura da letra ali, né, da lei. Então é muito interessante. Então, como os judeus sabiam, Paulo usava esse mecanismo para converter os judeus a esse evangelho que veio como uma boa notícia de Deus para a humanidade. E no final, vai falar que ainda hoje o Antigo Testamento precisa ser aplicado e contextualizado para a mensagem cristã, se não fazermos a ponte, né? E é exatamente esse slide que a gente tem, a ponte do Antigo Testamento para o Novo, para a Nova Aliança, a mensagem será apenas para judeus, pois a mensagem do Evangelho completa a mensagem do Antigo Testamento. O Evangelho o quê? A boa notícia. Então, é exatamente o que fala sobre isso. A partir do momento que nós viemos a falar do Antigo Testamento, que nós viemos a comunicar às pessoas que ele serve como uma sombra do Novo, né? Então, tudo aquilo que é falado no Antigo Testamento, que é falado como profecia para aquele que haveria de vir, e no Novo Testamento vem Jesus para cumprir tudo aquilo que os antigos profetas falavam, né? De todas as coisas que deveriam surgir desse homem que viria, por meio dele, muitos seriam salvos e tudo mais. A gente tem todo esse contexto do Antigo Testamento, tudo aquilo que foi falado antes, vale salientar que Cristo vem para cumprir, para mostrar que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, vale salientar que nós pregamos bastante sobre o Novo Testamento, mas a partir do momento que nós viemos a pegar do Antigo, que nós viemos a usar ele como respaldo e mostrar que o Novo Testamento fundamentaliza tudo que o Antigo Testamento já falou. Então, enfim, comunicando aqui, né, eu botei que a Bíblia ela se completa, ou seja, a gente pode botar como um quebra-cabeça, sabe? Que toda pecinha é importante, e a partir do momento que você não bota uma pecinha dali, vai ficar estranho, você vai olhar e falar, nossa, faltando alguma coisa. Enfim, a Bíblia, ela se complementa. O Antigo explica o Novo explica o Antigo, e tudo é para glorificar ao Senhor Jesus. No Antigo Testamento, nós temos uma mensagem de que Cristo haveria alguém que iria transformar a humanidade. E no Novo Testamento nós temos esse fundamento de que Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que antes, né, Dante falava dele. Lá em Abraão, vai dizer que quando ele ia sacrificar Isaac, vai dizer que Deus ele pede para parar o sacrifício e vai dizer que Deus proveria o cordeiro, ou seja, Abraão não precisou matar Isaac, mas João 3,16 vai dizer que Deus deu o seu filho unigênito, ou seja, no Antigo Testamento já mostrava e apontava para o Novo Testamento e para a vinda do Senhor. Tudo se complementa, tá tudo assim, tudo certinho. Amém? É sobre isso que fala o 2.2. É isso. E esse slide é justamente sobre isso. A pessoa que não tem o conhecimento da Bíblia, vamos chamar assim de gentil, né? Ela não vai conseguir por si só fazer essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso, o cristão ele deve fazer usando essas duas ferramentas. Senão não existiria, né? Não existiria o Novo sem o Antigo e o Antigo sem o Novo. Então, é a responsabilidade do cristão, ao ler o Antigo Testamento, contextualizá-lo, explicá-lo, para quem que ele está falando, por que ele está falando daquela forma, e também trazer o novo, né? Que ele é mais abrangente e nos alcança também, de certa forma. Então,
Essa é a função do cristão, fazer de fato essa ponte. Eu achei muito interessante o autor trazer essa expressão, né? Nunca tinha pensado assim, mas muito interessante. Amém. É isso. É benção. Vamos pro 3, então? Tópico 3. 50 minutinhos de live, hein, galera? Vamos lá. 3 agora para a gente finalizar. Eu gosto muito de como finaliza. A revista, as lições têm se finalizado. Eu acho muito legal. Eu acho que o 3 ele fundamentaliza tudo aquilo que a gente estava falando. Então vamos para ele agora. Amém? Vamos lá. Concílio de Jerusalém, tópico 3. Com o retorno dos missionários a Antioquia, o Concílio de Jerusalém determinaria se os gentios convertidos deveriam aderir ao costume judaico. 3.1, o testemunho a favor dos gentios. Nesse tópico aqui é muito interessante, a gente precisa de um contexto bem grande aqui para que a gente explique tudo o que está acontecendo aqui, por que aconteceu esse concílio, e tudo existe um fundamento para tudo isso aqui, não é do nada. Vamos lá. Para isso, a gente tem que ir lá atrás, na Antiga Aliança, né, quando Deus ele chama Abraão de Ur dos Caldeus e fala, ó, dos seus descendentes farei uma grande nação, e tem uma terra prometida para você, enfim, toda essa missão que foi dada diretamente a Abraão. Nós temos isso lá atrás. Lá atrás, Deus ele faz uma aliança com Abraão. Qual era a aliança? De que todo menino nascido ali, hebreu, deveria no 8º dia ser circuncidado, né? Circuncidado no 8º dia. Então, assim, tudo isso foi falado para aquele povo daquela época, e todo homem nascido ali, todo menino, no 8º dia deveria ser circuncidado. E isso era um costume judeu, era um sinal da aliança, era um sinal físico, né, no seu exterior, no corpo, para mostrar que você fazia parte daquele povo, do povo hebreu, do povo de Deus. E aí nós temos a mistura dos gentios, e depois nessa nova aliança, essa mensagem sendo pregada, ali primeiramente a Cornélio, né, vai dizer, e mostrando que essa mensagem foi colocada não só para os judeus, mas para todos, ou seja, todos agora que tiveram a oportunidade de conhecer essa mensagem, seja judeus, seja gentios, seja qualquer um que decidir se achegar a essa mensagem e aceitá-la no seu coração. Então, quando existe esse contexto aqui, por que foi feito esse concílio? Porque se reuniram e deveriam decidir, como muitos gentios estavam sendo convertidos por Paulo, que foi denominado, né, esse apóstolos aos gentios, muitos estavam sendo convertidos. E aí esse concílio serviu para determinar se eles deveriam aceitar e fazer conforme os costumes judeus, que eram basicamente a circuncisão e algumas outras coisas, determinada comida, enfim, muitas coisas de uma separação que foi feita lá na Antiga Aliança, e foi feito isso, se deveriam aderir ou não. E é interessante, como eu falei, na Antiga Aliança era um sinal da circuncisão externo na carne. Nós temos aqui, isso está lá em Gênesis, eu frisei aqui, Gênesis 17, vai falar sobre essa primeira aliança. Lá em Atos 15, vai falar se eles deveriam ou não participar, esse concílio que fala sobre isso, né? E lá em Romanos 2,17 vai finalizar, mostrando que a circuncisão, e vale a pena a gente salientar, por isso que eu estou dando esse plano de fundo, que a circuncisão verdadeira não era mais no exterior, no corpo, né, na sua genitália, mas era no coração. E eu aconselho você a fazer esse plano de fundo. Atos 17, vamos lá, tenta anotar aí, que vale a pena você falar isso na lição, tendo tempo, né? Gênesis 17, Atos 15, concílio, se deveria circuncidar ou não, e finalizando em Romanos 2,17, que fala sobre a circuncisão no coração, e mais não necessário uma circuncisão na sua genitália, no seu órgão, no seu órgão íntimo. E aí fala bastante sobre isso, vale a pena você fazer um plano de fundo, e vai falar que não adotou essas práticas, né, no tópico 3.2, mas vai falar que não adotou porque necessariamente era no coração, ou seja, nós não precisamos de um sinal externo na carne, agora é no interior, é no coração. Então vale a pena você salientar e falar sobre isso com os seus alunos. E no final ele fala que muitos estudiosos afirmam que o Concílio de Jerusalém foi essencial para a identidade cristã, pois se fosse obrigatório por parte dos gentios a observância da lei e dos costumes judaicos, o cristianismo poderia reduzir a mais uma das seitas judaicas do primeiro século. Ou seja, e nesse próprio capítulo, lá em Atos 15, vai falar, né, quando Paulo vai falando, né, e aí tem um concílio, os discípulos vão falar que não era necessário colocar empecilho para aqueles que estavam sendo convertidos ao evangelho. Tem uma outra
uma outra tradução que fala que não deveriam colocar dificuldade, ou seja, eles entenderam que esses costumes que eles praticavam não cabia mais no Novo Testamento e para a mensagem que Cristo trouxe, que não era mais um sinal externo na carne, mas era no interior, no coração. Fez sentido? Eu espero que tenha feito sentido. Aqui a gente tem pouco tempo para falar sobre isso, mas vale a pena você fazer um plano de fundo. Esse é o 3.1 e a gente já liga diretamente ao 3.2. Exigência aos gentios e aos judeus. Ou seja, todas essas exigências foi colocadas sobre ele ou não? E aqui nesse tópico vai responder. Vai falar alguma coisa sobre 3.1 ou já posso seguir? Não. Eu só botei um bannerzinho com as referências que você falou. Confere se tá certo. Gênesis 17. Legal, olha lá. Atos 17, se não me engano, Atos? 21. Não, perdão. Gênesis 17, que é a primeira aliança lá em Abraão. Atos 15, que é o concílio, se deveriam adotar ou não essas práticas da primeira aliança. E Romanos 2,17, que vai mostrar que a aliança que antes lá no Antigo Testamento, agora é diferente, não é mais no externo, é no interior. Então ficou legal, tá vendo? Segue essa pontuação aí. Botei para ficar gravado aí na live para você consultar depois. Se eu pudesse falar aí, Gênesis 17, Atos 15, Romano 2, lê todos esses capítulos que você vai entender que há um plano de fundo para toda essa ideia da circuncisão. Falando diretamente da circuncisão, tá, gente? É muito importante que você entenda esse plano de fundo aí desses 3 capítulos. Tem algo muito interessante da parte de Deus para a gente. E a gente entra agora no 3.2, as exigências, né, que deveriam ser colocadas aos gentios, que foi um pouco do que eu já falei. E aí vai dizer, né, com o fim, exigências aos gentios e aos judeus. Com o fim do concílio de Jerusalém, que foi aquele em Atos 15, que a gente acabou de comentar, ficou estabelecido que os gentios deveriam somente se abster, né, das comidas contaminadas pelos ídolos, imoralidade sexual e nem comessem de animais sufocados no sangue, lá em Atos 15, lá no concílio que teve. E vai dizer, no final, né, que outras obrigações, como a guarda do sábado, alimentos puros e impuros e outras prescrições ritualísticas, foram anuladas por causa dessa nova aliança em Cristo, né? E no final, é um versículo que eu gosto bastante de falar sobre isso, eu vou finalizar com ele, por isso que eu falei que a revista finaliza muito bem, que vai dizer que a salvação não está condicionada às exigências ritualísticas ou mesmo à nossa dieta, mas sim a graça através da fé. E isso está lá em Efésios 2,8. Efésios 2,8 vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça e a salvação não dependem daquilo que eu faço ou daquilo que eu deixo de fazer. Não, eu não estou pregando o evangelho como é que fala? De libertinagem. Não é isso. Eu só estou tentando fundamentar e mostrando para você que o que nos salva é a graça em Cristo. É a fé que nós temos no que Cristo fez por nós da cruz do Calvário. E essa fé em Cristo e essa conversão que nós temos através da fé demanda de mim um certo posicionamento, de mostrar que eu tenho que mudar de vida, eu não posso continuar sendo esse pecador desregrado que eu sou. Eu preciso ser convertido a esse verdadeiro evangelho. E é isso que Efésios 2,8 fala, que é pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não é necessário de algo que eu faço, de uma certa comida que eu deixo de comer. Não é sobre isso. É a fé em Cristo Jesus. E essa fé em Cristo Jesus precisa sim mudar a minha mentalidade, precisa mudar o meu coração, de entender que eu não preciso continuar nas minhas práticas pecaminosas, mas que eu fui transformado pelo Senhor Jesus. E é sobre isso. Pela fé. Não é algo que eu posso fazer. Não sou eu que alcanço o céu mediante as minhas práticas. Não sou eu que me auto-salvo. Porque se eu me auto-salvo, eu não preciso de Jesus. Eu anulo João 3,16. Eu não preciso de Jesus vindo dos céus, unigênito do Pai, morrendo ao meu favor. Lá em 1 Pedro 3, 1 Pedro 1,18, vai dizer também que o Cordeiro, né, ele foi levado, vai dizer que pela graça sois salvo por meio da fé. Não, isso aí é Efésios 2,8. Meu Deus, como é que fala? Eu gosto muito desse versículo, lá em 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foi resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeis de vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. Lembrei. Ou seja, é mediante a salvação em Cristo Jesus. É mediante ao Cordeiro perfeito de Deus. É mediante ao amor de Deus pela humanidade, que foi capaz de enviar o seu único filho. E esse único filho, como Cordeiro perfeito, como Abraão, como Deus disse lá para Abraão, que Abraão fala para Isaac, Deus proverá o Cordeiro.
e Deus proveu o Cordeiro a nosso favor. Deus proveu Cristo, e Cristo morreu a nosso favor, nos amando primeiro e nos dando a oportunidade de, pela graça, nós sermos salvos, mediante a fé que nós temos nele. Enfim, é sobre isso. E eu pedi para a Poliana colocar um último slide aí, que é uma indicação de livro. E eu vou até falar aqui, ó, que é o livro do Luca Martini, Hackeado. Eu indico qualquer jovem, se você puder fazer, indicar os seus alunos a lerem. Você, professor, também lê, para você ficar antenado com jovens. É um livro que já tem um tempinho que já lançou, mas muito atual, falando para os jovens, com uma linguagem jovial, bem assim, bem legal, sabe? Bem legal para os jovens. Então, é uma indicação que eu deixo aí. Ele fala bastante sobre isso, se o seu evangelho é sobre fazer ou não fazer. Eu vou ler um trechinho aqui, no início, que ele vai dizer assim, ó, vamos lá. A gente tem pouco tempo. Ai, deixa eu achar. Aqui, ó. Quer deixar pro material, não? Ó, pode ser também, mas eu só falei aqui que essa indicação faz sentido no que a gente está comentando. Será mesmo que o cristianismo é sobre isso? Poder ou não alguma coisa? Será que essa era a conversa da galera do fundão, lá na Galileia? Ou seja, é muito interessante como ele usa a linguagem de hoje para falar com os jovens da galera que estava vivendo antes. Será que essa era a discussão dos discípulos? Fazer ou não fazer alguma coisa? Se tem que fazer, se não tem que fazer? Se deve ouvir música secular, se não deve ouvir música secular? Não, o papo era muito mais profundo. É sobre o que a gente tem que fazer. Ou seja, a salvação chegou até mim, eu preciso fazer com que essa salvação alcance outras pessoas também. E eu coloquei aqui no final também, para a gente finalizar, diz assim, eu coloquei, né? Ai, cadê, meu Deus? Muitos papéis aqui. Fomos salvos para salvar. Ou seja, salvar não mediante a eu não salvo ninguém, mas porque eu fui salvo, eu tenho a mensagem da salvação. E se eu comunico essa mensagem de salvação, outras pessoas também têm a oportunidade de conhecer desse Jesus também. Enfim, é sobre isso. E a gente finaliza o 3.3 com essa indicação do livro Hackeado do Luca Martini. Indico todos a lerem. É muito legal. É um livro super rápido que você lê numa tirada só e vai acrescentar bastante na sua vida. Amém. Amém, 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 amém. Você que está aí assistindo a gente, continua aí com a gente, comente. Eu comentei, mas que a galera não acompanha, né? De onde que vocês são, qual o nome da classe de vocês. Nós tivemos aí alguns comentários. Verônica Assis está sempre aqui com a gente, né? Um beijo, Verônica. Um beijo. Fábio Silva também comentou, a paz do Senhor Jesus, a paz. Amém. Obrigado por acompanhar a gente nessa lição incrível. E realmente, gente, esse finalzinho do tópico 3 foi muito importante para a gente entender um pouquinho sobre a graça, né? Abolir um pouco dos rituais que eram exigidos da época e agora a gente recebeu de graça, mas não é de graça, né? Teve um preço, teve um alto preço. Essa frase né? É muito legal. É muito piadinha, né? Muito. Foi pela graça. Piada que fala, trocadilho, né? Foi pela graça, mas não foi de graça. Mas não foi de graça. Teve um alto preço e ele foi pago, e por isso que nós estamos aqui comunicando, né? E foi muito importante essa lição falou muito comigo, tenho certeza que falou muito com você também que está assistindo, tenho certeza que falou muito com o Rômulo também, e é muito gostoso estar aqui falando sobre a palavra de Deus, né, gente? E aí nós temos a conclusão, quer ler? Acho que vale a pena você ler agora, para finalizar. Mãe. Vou ter que exercitar aqui minha visão, não tá muito boa, mas eu vou ler pra você. Eu tô com a revista. Se quiser eu leio, porque eu realmente tô com a revista, ela tá... Não, pode ser. É porque o meu tá um pouquinho apagadozinho. Eu esqueço assim a revista aí. Mas vamos lá, posso ler então? Lê. Conclusão. Lembrando, gente, que a gente tem um subsídio aqui do professor, tá bom? Antes da conclusão. Sim. Vale a pena. A gente fala muito pouco sobre isso, mas vale a pena, gente. Vale a pena você ler isso daqui. Total. Se foi colocado, é para ler, gente. Lê aí. Não tá feito na revista, não. Inclusive, eu tava lendo agora esse complemento falando que João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé, ele que escreveu o livro que leva o seu nome e tudo mais. Fala um pouquinho sobre a viagem ali, o retorno da viagem. Então, leia, né? Não é à toa que tá na revista, é importante. É porque se a gente for trazer tudo, aí ela vai ficar de 2 horas, né? Também não dá. Mas... Aí é isso, vou ler a conclusão. Conclusão. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo foi direcionada pelo Espírito Santo, como testemunho do evangelho aos gentios, culminando no Concílio de Jerusalém. Deus sempre tem seus planos, que a gente falou lá no início,
e seus desígnios são perfeitos. Cabe a nós ser obedientes ao chamado dele e também sensíveis à voz e atento aos seus sinais. Legal. Finaliza com aquilo que a gente comentou lá no início. Precisamos ouvir a voz do Senhor e para onde Deus nos direciona sempre tem um propósito maior, porque Deus ele tem os seus planos e só exige de nós obediência e estar atento à voz do Senhor. É isso. E é isso, é o que eu falei lá no início, não quer dizer que vai ser fácil, né? Não é porque Deus chamou que vai ser fácil, o caminho vai ser lindo, vai ser tudo maravilhoso, não é? É importante você falar sobre isso com seus alunos também, porque às vezes eles vêm para Cristo, né? Vêm para os caminhos do Senhor, e às vezes o inimigo se levanta, ele vai se levantar mesmo, é normal que isso aconteça, mas a gente tem alguém com a gente. A diferença da gente e as pessoas do mundo é que todo mundo passa por dificuldade, mas a gente tem um diferencial que é o Espírito Santo ao nosso lado, nos ajudando, nos confortando. Então, é importante você falar sobre isso com os alunos também. Não vai ser fácil. Essa missão não foi, eu tenho certeza que não foi fácil para Paulo e para Barnabé. Você está ali querendo pregar a palavra de Deus e tem alguém ali te cutucando, não deixando que as pessoas ouçam o que Deus tem para falar. Mas em tudo, Deus em tudo dá graças, né? Em tudo você tem a certeza que Deus está com você, te ajudando nesse desafio. E aí, é isso. Tem mais alguma coisa? É isso, não? Algum comentário aí de alguém falando? Tem aqui, ó, a irmã Thaís, ela comentou que ela é de Búzios, aí, ó, carioca também. Sim, pertinho. Búzios. E o nome da classe dela é Águias de Cristo. Um beijo, Thaís, que Deus te abençoe na aula de domingo, tenho certeza que vai ser bênção. O História Mais comentou, gostei da dica do livro. Legal, legal. Gente, não só o livro, o canal, ele tá com o canal ainda, né? Tem um canal, o canal é extremamente bom, gente. Ó, questão dele. Ele é muito baseado no evangelismo e tudo mais, então vale a pena. Ele faz lá, gente, ele sai às ruas, vai gravando as pessoas, ora pela galera, a galera curada ali na hora ali, gente, muito interessante. Vale a pena você acompanhar. É um canal de jovem aí, ó, se a gente pudesse fazer as indicações, Israel Subirá, procura aí, vale a pena. Luca Martini, tem muitas, Roberta Vicente, que eu acho que por pouco tempo não tem feito mais tantos vídeos. Gente, Jesus Cop, muito canal, gente. A gente tá aqui para. Eu acho que a gente pode preparar um material só com conteúdo para jovem, porque a gente consome muito esse tipo de conteúdo. Sim. E ajuda muito. Por mais que eles sejam nessa pegada mais batista, que às vezes, sei lá, pode ter gente que não goste tanto dessa pegada, mas eu acho que a palavra é a mesma, o conhecimento sobre e a interpretação da palavra é a mesma, então não faz muita diferença. E eu acho que é muito legal você consumir o jovem, né, no caso. Se você for um pouquinho mais velho, não tem problema assistir também, não. Mas talvez você não entenda muito, porque realmente eles falam na nossa linguagem. E aí eu acho que é uma dica excelente o canal dele, a história de vida dele. É de fato, assim, enriquecedora. Então, se você puder, assista. É só jogar o nome dele no YouTube, que aí você vai achando todo mundo. Você vai achar o Israel, você vai achar o Jesus Cop, vai achar todo mundo. Muito interessante mesmo. E aí, é isso, pessoal. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar, pessoal. Vou agradecer a Deus por esse... Oi? Objetivo, né? Vai ler lá. Né? Agradecer a Deus também por essa aula, né? Foi um momento de bastante aprendizado, por esse momento que nós tivemos aqui. E também para que Deus direcione as nossas decisões. Que Ele venha encaminhar os nossos passos e as nossas escolhas diante do chamado evangelístico. E aí eu, toda aula eu falo, né? Porque isso sempre volta, que é a questão do chamado. Qual é o seu chamado? Esse é o grande dilema da vida cristã, né? Aquele que não se encontrou ainda vai se encontrar, mas está sempre com essa dúvida. Qual é o meu chamado? Por que eu fui chamado? Ficou redundante, mas é mais ou menos isso aí. E é o que a gente sempre fala, faça tudo. E se você não encontrar lugar, que eu acho difícil, você não fazer na igreja, faça na rua. Porque as almas, elas têm clamado pela palavra de Deus. Nós estamos vendo aí nos últimos dias as coisas acontecendo. E é o momento de pregar, é o momento de fazer com que a palavra venha a ser conhecida por todos. E aí você tem uma grande responsabilidade nisso. Então, não passe para o outro o que você tem que fazer, né? Porque a gente tem essa mania, o outro vai fazer, alguém vai pregar, alguém vai falar. Não, faça você aonde você estiver. E é isso, que hoje eu tô falante também. Tá os dois falantes. Mas vamos orar, pessoal. Desenrola, 1h09. Vamos terminar no horário bom, tá? Galera aí que não gosta de vídeo muito longo, vamos terminar no horário aí que você vai assistir tomando um cafezinho, arrumando a casa. Eu gosto de fazer isso, assistir vídeo aula, arrumando as coisas, tá? É um podcast, né? Nós estamos aqui no podcast.
E aí, é isso. Outra coisa também muito, muito legal que eu estava pensando antes da gente começar a gravar é trazer, talvez, um dia, algum professor para falar com a gente, né? Como é que tem sido essa experiência com essa revista. Eu acho que vai ser rico. Aí nós vamos estar naipe podcast mesmo, porque Aí, ó, vamos ter um convidado aí. Inclusive, falando em convidado, eu falo pra caramba, gente, mas é porque é importante. Comentem aí embaixo, Lucas, aparece algum vídeo, Lucas, volta. Gente, ele tem que voltar, né? Aparecer algum vídeo ou outro, porque nós sentimos falta, né, dele gravando, e eu tenho certeza que ele sente falta também de aparecer aqui para vocês. Sabemos que ele tá muito ocupado e tem as obrigações dele, mas saudade dos comentários do Lucas, né? É importante mesmo. Pô, trazia. Era legal o bate-papo. E, pô, fazendo um bate-papo entre nós três aqui, ficaria show de bola. Aí a live teria 3 horas de duração, é só isso. Não, aí acabou. Vai ser só a gente falando, você vai ter que acelerar o vídeo, mas vai ser legal. Aí, ó, estão comentando, gente, ó, Lucas apareça, volta Lucas volta pra gente, nós estamos sentindo legal. Comentem, essa live vai ficar gravada, importante também. Vão lá no Instagram dele. Vão no Instagram dele também, volte na live, comenta de novo para ele poder ver. Tá bom, gente? Ó, lembrando, rapidinho, essa live, lembrando, para você que quer ajudar a gente, volta no vídeo do canal, gente. A live vai virar um vídeo. Volta no vídeo, deixe sua visualização, deixe seu like lá, meta de 1000 visualizações, 100 likes. Deixa lá, deixa seu comentário, compartilha no seu grupo aí no grupo do WhatsApp, da sua igreja, do seu grupo de amigos, compartilha, mostra, ó, vê esse vídeo aqui, dessa galera aqui, ó, falando legal, falando do Senhor, trazendo conteúdo de qualidade aí, da palavra de Deus, é algo que vai ficar para a eternidade, sabe? Não é algo que vai acabar nesse período que nós estamos aqui. Vai ficar para sempre. Enfim, e nos ajude aqui no Apoia-se, ajude a gente no nosso casamento, estamos cada vez mais próximos, e você no Apoia-se, se tornando apoiador, vai ajudar bastante a gente nesse projeto. É isso, gente. É isso. Senão já vai ficando com 1h20 de novo. É isso, gente. Obrigado, tá? Agradeço Obrigada, vocês. gente. Vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando da sua palavra, aprendendo um pouquinho mais sobre o que o Senhor quer tratar conosco, o que o Senhor quer tratar com os nossos alunos, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Continue capacitando os professores que aqui estão ouvindo, os alunos, que eles continuem tendo a sede pela tua palavra, a sede por crescer no teu conhecimento, meu Pai. Nós queremos te pedir também, essa oração ela tem um objetivo especial, que é te pedir o direcionamento nas nossas vidas, que o Senhor venha nos mostrar onde que nós devemos desenvolver, principalmente no que tange a questão do evangelismo. As almas no mundo têm clamado por ti, as almas no mundo têm pedido por ti e usa-nos, Senhor. Que nós venhamos ser usados por ti para trazer essa esperança que o mundo tem precisado, meu Pai. Clareia a nossa mente, nos dê a oportunidade para falar de ti, nos dê a oportunidade para pregar a tua palavra, e mais do que isso, que nós venhamos todos os dias ser e crescer na tua palavra e mostrar para o mundo, através das nossas ações, o quanto o Senhor tem transformado as nossas vidas. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, que domingo a aula venha a ser abençoada, seu Espírito Santo venha estar presente na aula, trazendo esclarecimento às nossas mentes, que tudo venha fluir tranquilamente, meu Deus, e que aquelas pessoas que ali estarão venham ser alcançadas por ti, que a sua palavra venha a ser como uma boa semente que cai num solo propício para que ela cresça, meu Pai. Propicia aquele ambiente, aquele momento para que essa semente venha germinar e venha crescer no coração de cada um que ali estará ouvindo. É tudo isso que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Um beijo, até semana que vem. Curta, né? Fala de novo, curta, compartilhe, volte no vídeo, espere um pouquinho, espere uns 20 minutinhos, depois você volta. Que o vídeo vai estar retornando para o canal em formato de vídeo. Que agora ele está em formato de live, mas ele vai voltar em formato de vídeo. Então, volte aqui, comente de novo e participe do nosso grupo que está aqui embaixo, faça parte do nosso Apoia-se também. E nós estaremos eternamente gratos a vocês. É isso. Um beijo. Beijinho, valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.